Amém, mais uma vez. Boa noite aos irmãos. Amém. Já cumprimentou o seu irmão? Uma boa noite, a paz do Senhor. Dá uma olhadinha para ele. Olha que pessoa abençoada que Deus colocou perto de você, né? Graças a Deus, esposa, esposo, filho, né? Um irmão, uma irmã aí abençoadíssimo, né? E é muito bom para nós, irmãos. Eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos e é um prazer enorme. Meu nome é José Carlos de Medeiros Júnior, né? E aí, não vou falar desde pequeno não, mas desde novinho, né? É Juninho, na minha família toda, e na escola até era José Carlos, porque o professor sempre falava, José Carlos, eu entrava numa com ela lá, porque falou, meu nome é Juninho. Não, meu filho, mas seu nome está aqui, José Carlos. Não, meu nome é Juninho, José Carlos é meu pai, né? Então, era uma guerra lá de primeira a quarta série, por conta dessa questão. Então, ficou Juninho mesmo, de que eu fui casar, um pastor está lá, José Carlos, né, recebe Vanessa. A Vanessa falou assim, não é Juninho, eu estou casando com Juninho, né? Então, ficou Juninho toda a vida, né? Graças a Deus, e uma alegria enorme nós estamos aqui com os irmãos, tivemos pela manhã, Deus nos deu graça, força, para nós estarmos aqui, e nos concedeu essa graça novamente, de estarmos aqui também, compartilhando a palavra do Senhor, e cultuando a Ele, né, juntamente com os irmãos aqui. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui, e congregamos dentro da Igreja Batista, El Shaddai, em Manhuaçu. Mas uma coisa interessante, o corpo de Cristo, como é que não existe barreira, né, denominacional, existe, nós muitas vezes que dificultamos isso aí, mas não existe, nós estamos aqui como corpo de Cristo, irmãos, né, irmãos, todos nós, aonde nós vamos, nós cultuamos ao Senhor com muita alegria. Tem uma igreja, né, em Cabo Frio, um pastor amigo nosso, pastor Gilberto, e nós chegamos muitas vezes lá e ele já chama para pregar, para cantar, e falou, os mineiros estão aí, não sei se você gosta de ver a gente falar uai, esses negócios, né? Aí chama a gente lá na frente para cantar, e se descobrir antes, não, você vai pregar também. Eu falei, teve uma vez que nós fomos caladinhos, sentamos lá atrás, mas a esposa dele descobriu a gente, e daqui a pouco nós estávamos lá cantando também. Mas aonde nós vamos, nós cultuamos ao Senhor, com os irmãos não existe essa dificuldade, né? E para nós é uma alegria muito grande estar aqui também em Tabirito, estamos ali na casa do nosso irmão Washington, irmã Rosângela, muito bem tratado, graças a Deus, uma bênção do Senhor, uma casa abençoadíssima, né? Uma família abençoada, em nome de Jesus. Um filho nosso não pôde vir, o Mateus, mas está também lá cultuando o Senhor na igreja, hoje também presbiteriana, foi cantar lá, tocar num batismo de um filho, de um aluno dele, ele também instrutor no Detran, e foi lá hoje, a convite desse aluno, no batismo do filho dele, numa cidade vizinha lá, está também cultuando ao Senhor, amém? Queridos, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 5, verso 3 e 4, glória a Deus. Amém? Atos 5, 3 e 4. Amém? Todos acharam? Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Vamos ler até só o 4. Mentisse não aos homens, mas a Deus. Abre também a sua Bíblia, Mateus capítulo 3, no verso 11. Volta aqui comigo um pouco. Mateus capítulo 3, verso 11. Amém? Todos acharam? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E mais um versículo, vamos ler Atos 1, 8. Atos capítulo 1, verso 8.
Obrigado, tá, meu irmão? Obrigado, meu irmão. Estou muita água, né? Obrigado. Atos capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas, nós já sabemos ter de cor, né, irmão? Mas recebereis poder, vamos ler junto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa riquíssima oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor. E nesse momento também de meditarmos a Tua palavra, santa e poderosa palavra. E que nesse momento de meditação, que eu seja um instrumento usado nas Tuas mãos, ó Pai, com alegria, com graça, com poder, com unção, que só o Senhor pode dar. Ó Deus, continue falando em nossos corações. Cremos que o Senhor está aqui, Pai, no nosso meio, e está movendo, está operando aqui em nossos corações. Em nome de Jesus oramos, amém. Queridos, eu quero compartilhar sobre o Espírito Santo, a pessoa e obra do Espírito Santo. Hoje pela manhã, nós meditamos sobre avivamento, e nós, quando falamos sobre avivamento, muitas vezes nós associamos até mesmo a questão do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, a pessoa fazer um movimento, às vezes falar em outras línguas e tal, e na verdade o avivamento até mesmo pode até não estar associado na questão de dons espirituais, ou ser batizado com o Espírito Santo no sentido de dons, de falar algum dom, está associado exatamente na nossa vivência com Deus. Mas nós precisamos entender algo profundo, meu irmão, na nossa vida. O que é o Espírito Santo em nós? O que é o Espírito Santo na nossa vida? O que é a pessoa e obra do Espírito Santo? Eu não sei se você tem lido sobre o Espírito Santo, tem algum conhecimento pessoal e experimental com o Espírito Santo, mas ele existe. Quando nós lembramos aqui sobre Ananias e Safira, nós sabemos a história daqueles dois que resolveram, armar um esquema, pastor Leiber, eu falei Leuber hoje, pastor Leiber, eles armaram lá uma venda e tal, pegaram o dinheiro e reteram o dinheiro, uma parte do dinheiro, era para colocar lá aos pés dos discípulos. Nós vemos a respeito até mesmo da igreja primitiva, que os irmãos vendiam as coisas, seus bens, e repartiam uns com os outros, mas Ananias e Safira resolveu guardar uma parte, e o negócio deu errado, porque quando Ananias chegou lá e deu uma parte, aí Pedro vai e confronta Ananias, e ali mesmo Ananias morre, cai ali morto. Chega a sua esposa logo em seguida, e também no mesmo processo ela morre, enterra os dois, por causa, irmãos, de uma situação difícil, de mentir ao Espírito Santo. Olha o que é que Pedro falou: você não mentisse aos homens, mentisse ao Espírito Santo. Olha como é que é forte, profundo isso. Aquela situação exatamente de Ananias e Safira. E indo lá para Mateus capítulo 3, verso 11, nós vemos a respeito de João Batista até falando a respeito de Jesus, que viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Era Jesus, ele está falando de Jesus. E quando nós lemos aqui em Atos 1,8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, para que o Espírito Santo na nossa vida? É para algum movimento, pastor Leiber? É para alguma ação, às vezes a gente movimentar, o sujeito sai pulando, alguma coisa acontece assim? Olha o que em Atos 1,8 fala a respeito do Espírito Santo. Ele fala exatamente para ser o que, irmãos? Testemunha. Nós recebemos o Espírito Santo para ser testemunha de Deus aqui nessa terra. E nós precisamos compreender a importância do Espírito Santo. É importante, ele é muito importante. Nós vemos a respeito de Deus, mas o Espírito Santo, a importância dele é tão grande que ele faz parte do plano divino da redenção. Ele faz parte do plano divino da redenção do homem. A importância dele, não haveria também criação, se também o Espírito Santo de Deus não tivesse ali. Nós vemos em Gênesis, o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Olha que coisa tremenda, irmãos. Não haveria o universo,
nem a raça humana, não teríamos a Bíblia. Por quê, irmãos? Porque os homens escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Olha que coisa, que da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nem o Novo Testamento existiria para podermos proclamar o Evangelho. Não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade, e nenhum cristão nesse mundo, se não fosse a pessoa do Espírito Santo em nós. Se nós colocarmos aqui o Antigo Testamento e o Novo Testamento e começarmos a falar a respeito de situações, histórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós vamos ver a grande diferença dos nossos irmãos que viveram antes do Espírito Santo ser derramado e depois dele ser derramado. Olha como é que a intimidade de Deus na nossa vida, ela é tão grande que Ele derramou o Espírito Santo em nós, para que através do Espírito Santo, sim, nós podemos e possamos testemunhar de Deus aqui nessa terra, para que nós possamos de fato ser marcados como filho de Deus, sermos marcados sim como pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. E a pessoa do Espírito Santo, como pessoa, porque uma pessoa, ela age de alguma forma, uma pessoa viva, ela age de alguma maneira. Primeiro é uma pessoa divina com o Pai e o Filho. Nós vemos aqui em Atos capítulo 5, verso 3 e 4, que quando Pedro confrontou Ananias, ele fala, você não enganou o homem, enganou o Espírito Santo. Muitas vezes alguém pode até nos enganar, mas o Espírito Santo de Deus a gente não engana. Existe algo poderoso, irmãos, na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos aqui sozinhos, alienados, aleatórios de um lado para o outro, cultuando a Deus da nossa maneira, da nossa forma de pensar. Não, nós estamos aqui pelo Espírito de Deus, que move em nós, que habita em nós, uma vez que fala que nós somos, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, e Ele habita em nós. Nós somos a habitação de Deus, a habitação do Espírito Santo. Até mesmo não quero entrar no mérito teológico, nem sistemático a respeito do Espírito Santo, mas sim bíblico, no sentido apontado pela Bíblia em nós. Nós temos correntes teológicas, muitas vezes a respeito do Espírito Santo, quantos na igreja, uma discussão às vezes teológica e sistemática a respeito do Espírito Santo. Mas enfim, irmãos, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, sim, nós recebemos essa marca dele em nós. Nós recebemos algo de Deus na nossa vida. Já não eu mais quem vivo, o apóstolo Paulo fala, mas é Cristo que vive em mim. Não eu vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Quando éramos do mundo, fazia das coisas do mundo, os pensamentos mundanos, era mundano, ele era do mundo, fazia as coisas conforme o mundo, mas quando ele deixou o mundo, agora ele vive conforme Deus, conforme a vontade de Deus. E ele colocou essa marca em nós. O apóstolo Paulo vivenciou isso poderosamente, um grande fariseu. Às vezes quando se fala do apóstolo Paulo, ele fala, ele era fariseu, perseguia a igreja e tal, mas ele era disciplinado. Quando ele se refere como fariseu, ele fala, eu era um dos melhores fariseus que existia. Eu obedecia a lei ali na risca mesmo, eu era obediente à lei, até mesmo ser implacável na perseguição da igreja, porque ele era rigoroso quanto à palavra, o apóstolo Paulo. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus e a sua vida foi marcada. A partir daquele momento, ele não viveu mais ele, mas viveu Cristo na vida dele. Será que Deus tirou a nossa vontade quando o Espírito de Deus ele veio em nós? Não, de jeito nenhum. Nós continuamos com desejo, com vontade, até mesmo que nós sofremos tentações. O pastor ainda falou aqui, nós sofremos tentações, porque a nossa vontade ela continua ainda no movimento, mas agora nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo em nós, habita em nós para nos direcionar, e Ele é uma pessoa, Ele se revela como uma pessoa divina, com o Pai e com o Filho. Quando nós falamos até mesmo no batismo, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz também Mateus capítulo 28, verso 20, no último versículo de Mateus fala exatamente as palavras de Jesus. E o Espírito Santo não é uma influência ou poder, no sentido de influenciar. As pessoas acham que, aconteceu alguma coisa, o Espírito Santo de Deus foi lá,
aquilo ali. Não, às vezes até uma emoção que aconteceu. Pode até mesmo acontecer, pode. Às vezes o sujeito emocionou em alguma coisa, né? E aconteceu aquilo ali. Mas por quê, irmãos? Porque muitas vezes a pessoa faz tanto movimento, já vi tanta pessoa fazendo tanta coisa, tanto movimento, pastor Leiber, e daqui a pouco, igual eu falei hoje pela manhã, daqui a pouco eu não estava na igreja mais, daqui a pouco estava lá fora, estava no mundo. Ué, mas de repente estava na igreja, fez tanto movimento, tremeu, fez tanta coisa, rodopiou, gritou, fez tanta coisa, mas na outra semana estava lá fora, no mundo. Mas o que é isso? Vamos entender o que é a ação de Deus na nossa vida, o que é o Espírito de Deus na nossa vida. Porque nós somos, irmãos, a marca de Deus aqui, o instrumento de Deus aqui nessa terra, para que o mundo conheça quem é Jesus. É através da minha vida e da sua vida que o mundo vai conhecer quem é Jesus. A salvação, a redenção é conhecida através das nossas vidas, como instrumento na mão do Senhor, para que a humanidade conheça quem é Jesus, a salvação, a redenção, a justificação, para que conheça o que é o céu, o que é a eternidade, vão conhecer através da minha vida e da sua vida. As pessoas estão aguardando nós testemunharmos disso, mas testemunhando de que maneira? Com o Espírito de Deus em nós. Não é da nossa forma, da nossa maneira, mas é o Espírito de Deus da nossa vida. Ele é que testifica. Essa pessoa movimenta em nós. Ele não é uma influência. Já viu o que é uma influência, pastor Lê? Ele não é uma influência. Eu vou ler no irmão, eu dou que é influenciada no irmão, o irmão vai lá e faz lá. Ah, eu recebi, foi uma voz aí que mandou eu fazer, e aí o negócio dá errado, e deu errado, né? Porque não é isso, não é uma influência. Já vi muita coisa, hoje pela manhã até mesmo a respeito de falar, né, pastor Leite? Quantas coisas que nós já fizemos, né? Falei, nossa, não falei nenhuma com os irmãos, né? Pelo menos uma. Quantas vezes nós demos água ungida, nós tínhamos lá a ideia, achava que né? Começou aquele movimento, achava que se orasse por um copo de água e desse sujeito, ia acontecer alguma coisa. Nós fomos matar a sede dele, né? A água continua sendo água. Aí eu falei, meu Deus do céu. Às vezes alguns líderes chegam assim, falam tanta coisa, a gente vai embalando atrás, vai atrás por causa da liderança. Precisamos entender o que é o Espírito de Deus na nossa vida. Conheci um pastor, foi pastor nosso muitos anos, pastor Alexandre José de Souza, um homem que tinha uma experiência forte com Deus. Ele nunca usou nada além do nome de Jesus, da palavra, e é isso mesmo. Não existe mais nada além da palavra do Senhor. Não existe mais nada, não preciso de mais nada. É Jesus na minha vida. É a palavra, ela é pura, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz. O que é eficaz? O remédio que é exatamente apontado para alguma coisa, alguma doença, alguma situação difícil. Nós tomamos aquilo ali e melhoramos porque ele é eficaz para aquilo ali. E a palavra de Deus, ela é eficaz para nós, ela resolve a nossa vida. E nós somos movidos e pelo Espírito Santo, porque Ele habita em nós. Ele habita em nós. Nós não viemos aqui por conta própria. Nós não saímos da nossa casa lá porque não tinha nada para fazer, eu vim para cá hoje. Não, foi porque o Espírito de Deus moveu na nossa vida. Em que sentido? Trabalhou em nós, que como pessoa, falou no nosso coração, ministrou no nosso coração. Nós viemos para cá cultuar ao Senhor, fazer um ajuntamento da igreja, congregamos aqui, e que coisa gostosa, que coisa maravilhosa nós sentarmos aqui e cultuar ao Senhor. Que coisa tremenda, nós saímos da nossa casa muitas vezes, está ali naquele desânimo, naquela preguiça, aquele negócio. De repente a gente dá uma animada, nós chegamos aqui e a nossa vida é transformada e abençoada. E quantas coisas que estavam ruins na nossa vida, que ele foi embora, mas por quê? Porque chegou aqui e Deus abençoou poderosamente através dos irmãos, através da palavra, através da oração, dos cânticos. Nós somos abençoados e sempre seremos abençoados. A palavra de Deus é poderosa na nossa vida. O Espírito Santo, Ele quer nos usar de uma maneira plena. Muitas vezes nós ficamos com medo de Deus. De Deus não precisamos ter medo. Não é? Nós precisamos ter medo de pecar. José, quando foi tentar pela mulher de Potifar, ele falou, não posso de jeito nenhum. Porventura eu pecaria contra Deus. Ele correu do pecado. Não tem esse negócio de enfrentar pecado, não, mas tem que correr dele mesmo. José falou, não, vou enfrentar essa mulher, pastor Lê, vou enfrentar essa mulher está tirando eu do céu, eu vou enfrentar. Não enfrentou não, ele saiu correndo.
Agora com Deus não. Com Deus nós precisamos nos achegar até Ele todos os dias. Com Deus nós precisamos falar, ter relacionamento, intimidade diário com Ele. E o Espírito de Deus, Ele vai movendo a nossa vida. Por quê, irmãos? Porque Ele pensa. Romanos 8, 27, Ele pensa. O Espírito Santo de Deus, Ele pensa, Ele sente. Romanos 15, 30, Ele sente. A palavra de Deus fala para nós não entristecer o Espírito Santo. Não podemos entristecer. Às vezes não com atitude, às vezes nós entristecemos. Às vezes entristecemos alguma palavra que nós falamos, algum pensamento, alguma atitude, alguma ação, nós entristecemos. O que nós fazemos? Pedimos perdão. Porque Ele sente e Ele também determina. Ele determina a nossa vida. Aquele que quer viver, eu vou abrir uma referência aqui, de 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Se alguém quiser acompanhar junto comigo, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 11, que diz assim, ó, vou adiantar um pouquinho. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo distribui os dons da maneira que Ele quer, porque Ele determina na nossa vida. Ele determina na igreja os dons espirituais. E nós precisamos dos dons espirituais? Sim, precisamos dos dons. Alguém que profetiza, alguém que tem discernimento de espírito, o dom da cura, o dom da fé, nós precisamos sim. Quando nós vemos em Atos o derramamento do Espírito Santo, muita gente confunde ali, a respeito daquilo ali. Porque as pessoas acham que sai tudo doido, que negócio. Não. Ali eles começaram a falar em outras línguas. Língua do povo, foi língua da terra. O apóstolo Paulo, quando ele discorre a respeito desse assunto, 1 Coríntios capítulo 3, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Homens, a língua dos homens. Porque estavam ali vários povos reunidos naquele lugar. De repente a igreja foi abençoada de uma maneira que quando começaram a falar em outras línguas, alguém de outra região, vamos supor que está aqui dos Estados Unidos, está alguém aqui da França, e de repente passou lá, começaram a falar em outras línguas, e o irmão falou, mas esse camarada está falando a minha língua, ele é brasileiro, está falando francês, ou o irmão ele está falando inglês, e o que está acontecendo? Eu li um livro, Robert Tom, o autor, o Vinho Novo é Melhor. Uma vez ele foi pregar no Japão, e ele não sabia falar, vamos dizer, o japonês, né? E de repente ele falou, meu Deus, o que eu vou arrumar? E ele sempre tem um tradutor, mas ele foi orar primeiro, começou a orar, pastor, e de repente ele continuou orando, e alguma coisa aconteceu ali, e ele foi falando em outras línguas, e de repente, irmãos, quando ele chegou, as pessoas estavam chorando, aceitando Jesus naquele momento. Deus tomou ele numa outra língua. Toma. E teve uma experiência poderosa. Pode acontecer? Isso pode. Mas isso é uma coisa de ter medo? Não. Nós precisamos ter medo de Deus, do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É uma coisa tremenda. O profeta Elias, um dia, ele enfrentou 850 profetas de Baal e Azera. E depois ele escondeu numa caverna. E aí, de repente, ele viu um terremoto, correu lá fora. Deus está no terremoto. Não estava. Deus está no fogo, abrasador. Ele viu um fogo, correu lá fora. Não era. Quando aconteceu uma brisinha, certamente o profeta Elias pensou assim, não, se não era no fogo, nem no terremoto, na brisa que não vai ser. Era assim. Deus, ele se manifesta da forma que ele quiser na nossa vida. O profeta Elias chegou lá, aquela brisa mansa, era Deus que estava ali, ele não estava entendendo. E olha que tinha tido uma experiência fortíssima, logo pouco tempo antes. E de repente não percebe agora que na brisa mansa, Deus estava falando com ele. Deus falou através de um arbusto, falou com Moisés, a sarça queimava, não pegava fogo na mão, ele punha ali, não queimava ele, mas que mistério é esse? Revelação de Deus na nossa vida. Às vezes nós ficamos ansiosos, com medo de Deus fazer alguma coisa na nossa vida, pastor, e eu ficar alguma coisa acontecer. Não precisa não. Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é misericordioso. O amor de Deus, irmãos, ele enche os nossos corações, e tudo que ele faz na nossa vida é por causa do seu amor, da sua misericórdia em nós, no meio da igreja. Quando nós estamos lá fora e somos movidos por Deus a pregar para alguém, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é a palavra de Deus em nós, nos impulsiona a falar de Jesus para alguém que precisa ouvir da palavra de Deus. Volto a falar como falei de manhã,
às vezes porque nós estamos vendo tantas coisas e tanta confusão, que às vezes a gente fica até retraído quanto às coisas de Deus. Nós vemos tanta, vamos dizer, abrir entre aspas, tanta bagunça, né? Que a gente fica até retraído. Mas será que isso é Deus mesmo? Será que é desse jeito que o Espírito Santo de Deus faz? E na verdade Ele move no nosso coração da maneira que Ele quer. Ele determina na nossa vida. É Ele que determina na minha vida e na sua vida. Alguma palavra que sai da nossa boca, que Ele move, e de repente você falou aquilo ali, e falou, mas que coisa boa, gerou uma bênção. Alguém ouviu e foi abençoado. Espírito Santo na nossa vida. Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele sente, Ele ouve, Ele trabalha em nós. Ele revela quem é Deus na nossa vida. E Ele revela também, testifica quem somos nós para Deus, diante de Deus. Quem somos nós? A pessoa do Espírito Santo pensa, sente, determina, não é uma influência, é uma pessoa. Mas Ele faz também as coisas, Ele movimenta a obra do Espírito Santo. Em Romanos 8,16 fala que Ele testifica sobre nosso relacionamento com Deus. Ele testifica, é Ele que faz isso em nós, nos dá certeza, garantia, a salvação da nossa vida para com Deus, da presença de Deus em nós. Ele que é essa marca em nossa vida. Ele que movimenta tudo em nós, que fala na nossa mente, em nossos corações, na nossa alma, a respeito de Deus, e da pessoa de Deus, e da obra de Deus, e da vontade de Deus, daquilo que é para hoje, daquilo que é para amanhã, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu não sei se você já teve essa experiência, tem alguma coisa que fizemos de errado, mas de repente nós sentimos assim um aperto no nosso coração. Oh meu Deus, eu errei. Olha o que eu fiz. Quem é que fez isso conosco? Quem é que falou com a gente que nós estávamos errados? Quem é que falou com a gente que o que nós fizemos não devia ter feito? O que eu fiz não devia ter feito. O que eu falei eu não devia ter falado. Olha o que eu fiz, olha o que eu falei, olha o que eu vi, olha o que eu ouvi. Alguma ação na nossa vida, né? A errada foi o Espírito Santo de Deus em nós. Às vezes nós ficamos sim, irmãos, com o pé atrás, de tanto ver tantas coisas estranha, mas o Espírito Santo de Deus, ele é real. Em João 14, 26, tem uma palavra que ele fala que ele ensinará todas as coisas. Em João 14, 26, há essa palavra que fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Palavra de Jesus. O Espírito Consolador vos lembrará, ensinará todas as coisas. Será que daquilo que eu conheço mais do que Deus? De forma alguma. Ele que me ensina, Ele que me direciona aquilo ali. Uma outra obra do Espírito Santo, Ele guia a nossa vida. A cada 16, 13, tem uma palavra que fala assim, mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá de tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então precisamos entender que o Espírito Santo de Deus está conosco, Ele está do nosso lado, quer nos abençoar, quer nos ajudar, quer nos ensinar, quer nos guiar em toda a verdade, daquilo que é mentira. E ele falar, isso é mentira, isso não é verdade. Então não é verdade não. Deus falou comigo, não é verdade, isso não é verdade. Nós ouvimos muita coisa e parece que é verdade. É igual a heresia, a questão da heresia não é exatamente isso, uma meia verdade, parece ser verdade. A maior mentira, vamos considerar assim, é a heresia, não é mentira, porque quando fala que é mentira, a gente sabe que é mentira, pastor Leiber. Mas quando é meia mentira, a gente fala assim, será que esse negócio é verdade ou é mentira? Porque traz dúvida na nossa mente. E precisamos de Deus para nos ajudar a ter discernimento disso, o que é certo, o que é errado, de fato. E quando eu engano a nossa vida, nós ouvimos alguém falar alguma coisa, esse camarada prega muito, mesmo esse sujeito prega muito, a gente vê um sujeito pregando e falamos assim, ele prega muito, e às vezes tem uma eloquência ou conhecimento e pregar muito, a gente vai ali embala naquele ensinamento, e a gente acha que ele está certo, correto, e tudo que ele falar, a gente vai aceitar e achar que está tudo certo, e talvez não está. Talvez muita coisa está fora da palavra de Deus. À luz da Bíblia, ele está bem errado.
ensinamentos que nós vemos de um lado para o outro, mas o Espírito Santo de Deus, ele traz a verdade. O Espírito da verdade, ele traz em nós o que é a verdade de Deus em nós, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é verdade, daquilo que é mentira. O Espírito Santo de Deus, ele move em nós para isso, irmãos, né? Não é para a gente correr dele. Ele nos ajuda a vivermos uma vida agradável diante de Deus. É assim, porque como nós hoje meditamos pela manhã, como nós aprendemos muita coisa errada. A nossa infância, a nossa juventude, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos preparar para viver uma vida agradável, andar em espírito, estar ligado em Deus, daquilo que é realmente a verdade, daquilo que não é, daquilo que é para nós, daquilo que não é. Havia alguém quando chega e fala assim: ô Tiago, por que você não vai para tal lugar? Por que você não faz assim? Por que você não muda disso? Por que você não muda emprego? Por que você não larga seu emprego? Você fala: é mesmo, rapaz? Não, às vezes está errado. Você está fazendo aquilo ali, ó, uma palavra errada, um engano, alguma coisa ruim, o inimigo tentando. E às vezes a gente está tendo discernimento. Precisamos ter discernimento de Deus, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é de Deus, daquilo que não é. Ele nos ajuda na oração. Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala muito a respeito do Espírito Santo, principalmente em Romanos, também nós lemos sobre isso. Ele intercede por nós, ele nos ajuda nas nossas orações. Quando nós vamos pedir, alguma tradução fala que nós não sabemos pedir como convém, orar como convém. O camarada às vezes pode ter A e ele pede o A até no Z, mas ele pode só ter o A. E ele fala: mas Deus pode me dar tudo, Ele é o dono do ouro e da prata. O Espírito Santo de Deus, ele move em nós, daquilo que é realmente para nós, dentro das nossas condições, dentro da nossa capacidade. Nós somos como um vaso. Se nós pegarmos aqui um vaso, pegar vaso, né? Existe vaso de vários tamanhos, pequeno, grande, bem grande, não é assim? Cada um tem uma capacidade, e assim Deus vai nos usar conforme a nossa capacidade, que Ele mesmo determinou para nós. Tem gente que tem uma capacidade e é chamado para pregar, vir aqui pregar, o outro não, o outro para estar no banco, está intercedendo, pedindo a Deus pela vida do pregador. O outro tem uma capacidade de pegar um instrumento e tocar, mas o outro não sabe nem como é que segura o instrumento. Ele está ali orando, pedindo a Deus também para abençoar. É a capacidade que Deus coloca na nossa vida, e Ele usa cada um de nós da maneira que Ele quer. Você pode pensar assim: eu já falei com o pastor que eu não tenho habilidade em nada, eu fico só no banco, eu não faço nada. Não, mas canta, ora, intercede, tem alguma função tão preciosa. Nós estamos aqui, esse prédio. Algum de nós aqui conseguimos ver a fundação desse prédio, pastor Leiber? Não. Importantíssimo a fundação desse prédio. Por quê? Porque se tirar a fundação, esse prédio desaba. Aquilo que está sendo visível, aquilo que está aqui, ó, nos ajudando, trazendo conforto, cai para o chão afora. Precisa dessa base, dessa estrutura, e é exatamente o que está invisível, daquele que não aparece, daquele que ora no banco, daquele que pede a Deus para abençoar. Talvez senta no banco e fique ali: ó Deus, abençoa, para que o pastor seja abençoado cada vez mais, o grupo de louvor seja abençoado, nós possamos sentir a presença do Senhor nesse lugar e sair daqui abençoado todos os dias. Fundação, estrutura, que a igreja não pode perder jamais, jamais. Há um CD, Louvor Rural, Eliseu Gomes, nas andanças dele pelo Brasil afora. Aí ele canta as histórias assim que ele ouviu das pessoas quando ele cantava, e as pessoas contavam as histórias, e ele gravou um CD evangélico. E ele contava que chegou assim um regente de um coral numa igreja, não sei se alguém já ouviu esse cântico. E aí de repente tinha uma senhorinha lá muito idosa, que por muitos anos ela participou do coral. E aí chegou o regente e quis modernizar o coral. E a primeira coisa que ele foi fazer o quê? Já pôs a senhorinha lá no banco, porque já estava muito idosa. Mas a senhorinha entendeu, aquela senhora, que o tempo dela então tinha chegado ao fim no coral, e que realmente ela já tinha cumprido a sua missão no coral. E o regente ficou todo feliz, porque agora o coral ia estar moderno, ia estar muito bom. Mas de repente, ao invés de aquele coral ir para frente, foi para trás. Ele só foi diminuindo até acabar.
E um dia foi orar a Deus. Falei, meu Deus, eu não estou entendendo. Eu estava aqui fazendo o meu melhor, modernizando esse coral, e de repente o coral acaba. Aí Deus falou no coração dele, mas é lógico que você tirou logo quem orava mais pelo coral, que estava junto com os irmãos e orando lá todo dia. Você tirou que mais orava pelo coral, intercedia pelo coral. Isso aqui é o quê? Vai desabar mesmo, meu filho. E vai ladeira abaixo. Então, muitas vezes, aquela pessoa que a gente não acha, ou talvez você acha que não tem uma função tão importante na igreja, você tem. Aquele hino antigo, né? Você tem valor. O Espírito Santo, ele move na sua vida. Mas por quê, irmãos? Porque cada um de nós somos uma peça importante na igreja. Às vezes é uma criança, uma peça fundamental na igreja. Que coisa boa é ter criança na igreja. Sabe que movimento que faz, pastor? Que coisa boa que menino faz na igreja. É o movimento. Movimenta tudo, chama o coleguinha, vamos para a igreja, vamos ouvir de Jesus, vamos ouvir falar de Jesus, chama o colega, daqui a pouco o pai do colega, mas a mãe vem também, daqui a pouco a família, todo coleguinha está na igreja. Os meninos são bênção demais. E muita gente acha que menino é bagunceiro. Esses meninos é tudo bagunceiro. Esses meninos só vêm na igreja fazer bagunça. Não, eles vêm para trazer mais gente para a igreja. São os que mais trazem as pessoas para a igreja, são as crianças. E eles tentaram fazer isso com Jesus, né? Tirar os meninos. Jesus fez o quê, pastor? Não, deixa os meninos aqui. Deixar vir a mim as criancinhas. E são às vezes aqueles que a gente não dá muito valor. São importantíssimos na igreja. A ação de Deus, o Espírito Santo de Deus movendo na igreja. Ele vivifica os nossos corpos. A obra do Espírito Santo. Ele nos ajuda na pregação da palavra. Ele nos ajuda na pregação da palavra. Eu vou contar aos irmãos uma experiência muito forte que eu tive com Deus. Eu estive no ministério durante 33 anos. Pastoreei quase 19 nesse ministério. E aí, de repente, chegou um tempo, Deus ministrou no meu coração que era para eu sair dali. E eu não saí. E muitas vezes que eu ia para o púlpito, pastor, pregar, Deus falava no meu coração aqui, eu já te falei para sair, você não saiu ainda. Eu não entendi aquilo ali, eu já tinha muitos anos que eu estava naquele ministério, desde menino de 11 anos, eu não entendi aquilo. E eu falava no meu coração assim, oh meu Deus, me ajuda na pregação da palavra, mais essa vez. E assim aconteceu por várias vezes. Até que um determinado dia, 28 de fevereiro de 2020, sexta-feira, fui ministrar Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Irmãos, no meu coração Deus falou assim, você não saiu da maneira que eu queria que você saísse. Hoje você vai pregar sozinho. Irmãos, eu tinha 1 hora para pregar. Eu fiquei no púlpito, pastor, no púlpito, eu não sabia o que eu arrumava. Eu nunca tive dificuldade de falar. Eu não sabia o que eu ia arrumar. Eu comecei a falar assim, ô Tiago, vem dar um testemunho aqui, vem falar aqui. Ô irmão, vem aqui. Eu comecei a ficar perdido lá no púlpito. Foi uma das experiências mais dolorosas que eu já tive na minha vida. E eu olhava, irmãos, para o relógio e falava, mas que hora que não passa? E eu achei que a pessoa ia demorar no testemunho, não demorou não, rapaz. Uns 5 minutos me entregou o microfone de novo. E eu estou assim, oh meu Deus, essa pessoa podia demorar uns 20 minutos nesse testemunho, que ia me ajudar demais. Mas não demorou, foi uns 5 minutos, até que passou o microfone. Eu falei, Jesus, me socorre, porque o negócio está ruim aqui na frente. E ficou ruim mesmo. Até que naquele dia eu falei, Senhor, eu não vou desobedecer ao Senhor mais. Está resolvido. Pronto, as coisas tomam um rumo diferente. Mas que experiência amarga que eu tive naquele dia. Que experiência dolorosa. Deus me queria em outro lugar, onde eu estou hoje. Um pastor que estava pedindo, coisa interessante isso, né? Vamos começar a orar, pastor, pedindo aqui músico, cada vez mais obreiro, que vem mesmo. Vem mesmo. Estou num lugar que já trabalhei com esse pastor, e ele orava a Deus pedindo pessoas para ir lá. Estava muito cansado, já está com 65 anos, muitos anos pastoreando, e pedindo a Deus para ajudar, alguém para ajudá-lo ali na igreja, a igreja crescendo, a igreja grande. Aí Deus fez o quê, irmãos? Me tirou de um lugar, falou, vem para cá, você vai vir para cá ajudar esse pastor. Mas ele ficou numa alegria tão grande, que sempre gostou de mim, da Vanessa, da minha família. Aí eu estou lá, estou assim, meu Deus, não estou entendendo nada. O que é isso? Eu vou te falar mais ainda. Minha esposa começou a ter sonhos que nós estávamos nessa igreja, 1 ano antes
da gente ir para lá. Quando ela contava o sonho, eu falava, Vanessa, mas isso é sonho mesmo, porque eu não tenho ideia de sair. Eu ainda relutei, né, naquela situação. Aí eu sonhei que a gente estava lá com o pastor fulano, o pastor Márcio, que nós estamos hoje. Falei, lá com o pastor Márcio? Eu, hein? Que isso, é sonho mesmo. Você comeu muito feijão com arroz aí, foi dormir, o negócio deu errado. Você sonhou aí, sonho de barriga cheia. Ah, Juninho, sonhei que nós estávamos lá de novo. Falei, mas que coisa, hein, rapaz, esse negócio, hein? Fiz uma prova com Deus e ele testificou no meu coração a respeito disso. Estamos lá, já vai dar 3 anos, nós estamos com o pastor. Aí nós vamos entendendo. Falei, ele já vai assim afastando um pouco, deixando a gente ali já dirigir o culto e ministrar na igreja, e ele fica numa alegria muito grande. E onde eu estava, logo em seguida já foi colocado no meu lugar e deu tudo certo. Não ficou sem pastor, nem um dia. Olha as coisas de Deus, como é que funciona. Quando Deus fala no nosso coração, o que nós precisamos é obedecer. Lembra de Jonas? Deus falou, vai lá em Nínive e prega. Ele falou, eu em Nínive? Porque povo lá, capital da Síria, eu não vou lá não. Esse povo é ruim, perverso, corrupto, fica aí perseguindo a gente. Eu sou filho de um sacerdote, sou filho de um pregador. Ele vai vir aqui, vai destruir tudo, vai destruir o templo, matar meu pai, e eu vou lá logo pregar para os ninivitas? Eu não vou não. E ele fugiu, deu tudo errado, foi parar na barriga de uma baleia. Deu tudo errado. E dá mesmo. Porque quando Deus manda a gente ir, nós precisamos ir. E temos que ir. É uma obediência à palavra do Senhor. Quando nós estamos aqui, Deus te deu uma missão, cumpre ela. Deus vai te abençoar poderosamente. É o Espírito Santo movendo em nós. E Ele nos ajuda na pregação. E terminando, Ele dirige na chamada ministerial. Quando separaram ali diácono, o Espírito ministrou no coração dos irmãos a respeito daquele que era para ser separado para a chamada ministerial. Muitas pessoas querem ser pastor, mas quando ele começa a pastorear, ele abandona aquilo. Por quê? O sujeito sai lá do lado de fora falando, Deus me livre, esse negócio é difícil demais. Mas para quem tem uma chamada, ele fala, eu não posso ficar sem, porque essa é a minha chamada, e é gostoso demais, é bênção de Deus na nossa vida. Para quem tem um chamado, sim ou não, pastor Leiber? Sim. É uma alegria que nós temos no nosso coração, é ver os irmãos na igreja, é cantar com os irmãos, é caminhar com os irmãos. Chamada ministerial. E o Espírito de Deus que testifica isso em nós, que toca na igreja, toca nos irmãos e recebe aquela pessoa como obreiro, como pastor da igreja. E concluindo, irmãos, o Espírito Santo é uma dádiva de Deus para nós cantarmos, né? Vou cantar mais um hino. Lucas 11, verso 13, que fala assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Olha que coisa tremenda. A gente acha que Deus está querendo dar carro, bicicleta, fazenda para nós, não. Ele quer dar o Espírito Santo para nós. Muito mais que os meios materiais. A gente acha que as coisas materiais que Deus quer da gente, essa pregação da prosperidade que embaralhou, mas graças a Deus que a igreja está firme e pregando a palavra a respeito de Deus na nossa vida, que é primazia. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração, curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo em nós. Ó Deus, que possamos sim ser guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade, porque é uma dádiva do Senhor em nós, é uma bênção do Senhor na nossa vida, Pai, e que possamos pedir ao Senhor exatamente o Espírito Santo, pedir ao Senhor aquilo que nós precisamos, Pai, que é o Senhor em nós. Mateus 6,33 fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas, e assim seja no nosso coração, que possamos buscar ao Senhor em primeiro lugar, no nome de Jesus, amém.